Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Então, a aula de hoje nós vamos tratar sobre campo magnético, influências magnéticas, né? Então, o que que acontece? Essas influências, elas podem acontecer de diversas maneiras, né? E elas são muito importantes, muito úteis para nós, a nossa sociedade, em termos práticos. Por exemplo, na geração de energia elétrica, você utiliza esse campo magnético. No sistema de orientação, né? Você pensa, por exemplo, na bússola, é uma utilização do campo magnético. Então, nos motores elétricos, nós temos lá a variação de fluxo magnético no interior deles, de tal maneira que nós utilizamos muito isso aí no nosso cotidiano, né? E é uma abordagem muito interessante, muito tranquila, com algumas características diferentes do que nós vimos de campo elétrico, tá? De campo gravitacional, mas é uma relação de campo, então a força não é uma força de contato que vai aparecer, é uma força de campo, né? Então são situações bem interessantes que nós vamos abordar. No primeiro momento, já quero deixar claro com vocês que nós teremos três fontes geradoras de campo magnético, né? Quase todos devem saber disso, né? Duas delas, que são os ímãs e a Terra. A Terra é um grande ímã, né? Nós vamos abordar isso aqui daqui a pouco. E uma que, de repente, alguns não saibam, mas é importante saber que corrente elétrica também gera campo magnético. E o interessante é que campo magnético também é capaz de gerar corrente elétrica. Então, há uma via de mão dupla aí. O campo magnético gera corrente elétrica, tudo bem? E a corrente elétrica gera campo magnético, né? Tem algumas situações para a corrente elétrica gerar campo magnético, perdão, o campo magnético gerar corrente elétrica e a corrente elétrica gerar campo magnético. Tem algumas situações para isso, com algumas condições para isso que nós vamos abordar, mas os dois acontecem simultaneamente aí, numa situação bem interessante, tá ok? Então nós vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma análise com vocês por um simulador e depois a gente aborda algumas informações importantes que são interessantes para nós falarmos desse campo magnético. Beleza? Então vamos lá, continuando. Nós temos aqui um ímã, tá ok? Esse ímã eu posso movimentar aqui. E aí nós temos aqui a indicação, essas supostas bússolas aqui, as indicações de campo magnético. Tudo bem? Então, primeira coisa importante que nós poderemos afirmar sobre esse ímã. Ele é o que nós chamamos de dipolo magnético. O que é isso? São dois polos, um polo sul e um polo norte. O polo sul, fazendo um paralelo com o campo elétrico, ele é o polo negativo. O polo norte, ele, fazendo um paralelo com o campo elétrico, ele é o polo positivo. E aí o que nós podemos verificar? Externamente, nós podemos falar que as linhas de campo, esses símbolos aqui colocados por eles, essas linhas de campo são linhas de campos fechadas. Por que linhas de campos fechadas? Porque elas saem do norte e entram no sul. Olha aqui, ó. A pontinha vermelha está saindo do norte e está entrando no sul. E dentro do ímã, olha só como é que nós temos. Nós temos algo orientado. Uma orientação molecular. Então, o que acontece? Vamos fazer uma análise seguinte. Vamos pensar num grão de arroz. Esse grão de arroz seria a nossa molécula desse material, desse ímã, dessa magnetita inicialmente lá pensada.
Hoje nós temos ímãs artificiais e tudo mais. Então, um grãozinho de arroz seria o átomo dele lá. De um lado seria o norte, do outro seria o sul. E com um detalhe: essas partes, ou seja, esses polos norte e sul, eles nunca se separam. Então existe o que nós chamamos de indivisibilidade dos polos magnéticos de um ímã. Então esses polos, eles nunca podem se separar. Eu posso quebrar esse ímã aqui várias vezes, eu sempre terei polo norte e polo sul. Tudo bem? Eu posso quebrar várias vezes, eu sempre terei polo norte e polo sul. Eu nunca consigo ter o que nós chamamos de monopolo magnético, ou seja, um polo somente magnético. Tudo bem? E aí, o que acontece? Essas linhas são linhas de campo fechadas e, obviamente, a quantidade de linhas aqui vai depender da intensidade de campo. Então, ó, quando o campo é mais intenso, ele se espalha numa região maior. Quando o campo se torna menos intenso, ele vai ter uma região menor. Eu posso inverter a polaridade aqui, ó, sempre vai sair do polo norte e entrar pelo polo sul, tá ok? Então as linhas de campo são linhas de campo fechadas que sempre saem do polo norte e sempre entram no polo sul, tá? Independente da polaridade. Ah, poderemos ter relação entre dois ímãs? Sim. Essa relação entre dois ímãs pode ser atrativa, como pode ser repulsiva. No caso, atrativa, polos opostos, então se eu aproximar norte de um ímã com sul do outro ímã, eu consigo ter o quê? A atração entre eles. Um exemplo, a bússola. Olha aqui, ó. Coloco a bússola aqui desse lado. A bússola, essa aqui, essa agulha que nós chamamos da bússola, ela é um pequeno ímã, né? Uma agulha imantada que nós falamos. Então, o vermelho aqui para nós sempre será o polo norte, o branco para nós sempre será o polo sul. Então, aqui é o que nós temos? O polo norte da bússola sendo atraído pelo polo sul do ímã e o polo sul da bússola sendo repelido pelo polo sul do ímã. Se eu chego e coloco aqui agora, o que aconteceu? Mudou, né? Ou se eu coloco aqui, ó, nós vamos mudar. Por quê? Aqui, ó, tá mais próximo o polo sul e o polo norte do ímã com o polo sul da bússola. Então você vai ter atração entre eles. Eu posso ter repulsão. Então, se eu juntar norte com norte, ó, professor, Nelsinho, aqui não dá para juntar norte com norte. Por que não vai dar para juntar norte com norte? Ué, não vai dar para juntar norte com norte porque eles estão se repelindo constantemente, né? Mesma coisa aqui, ó. Não juntou o sul com o sul. Por que não juntou? Ué, porque o sul com o sul eles estão repelindo. Tudo bem? Então, eu tenho aí essa situação acontecendo no nosso ímã, tá? Esse campo magnético é determinado em Tesla, né? É o símbolo B. Então, se eu pego aqui um ponto qualquer, ele está colocando aqui uma referência do vetor campo magnético total, pegando o quê? As orientações x e y. Tudo bem? Tranquilo? Então, o ímã, tá? Nosso ímã, ele é um ente, vamos colocar dessa maneira, que gera campo ao seu redor, linhas de campo fechado, linhas de campo magnética, tá? Ímã não gera campo elétrico, ímã gera campo magnético. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos ver agora a Terra. A Terra, ela tem aqui no seu interior, ela é considerada, né, um grande ímã para nós. Aqui, na verdade,
nós temos aqui o ímã no interior aqui, né, da Terra, onde nós temos aqui o polo norte geográfico. Aqui nessa simulação ficou bem orientado, né, o norte geográfico coincidindo o eixo do norte aqui, o eixo geográfico, vamos dizer assim, coincidindo com o eixo do ímã. Na verdade, há uma inclinação desse eixo geográfico, né? Então você tem uma proximidade maior, não é tão certinho dessa maneira. Mas aqui dá para a gente simular bem, por quê? O norte geográfico da Terra, ele seria o polo sul, o quê? Magnético da Terra. O polo sul magnético da Terra, ele seria, o polo sul, perdão, geográfico da Terra, ele seria o polo norte magnético do ímã, grande ímã, que está dentro do interior da Terra. Então nós temos aqui a Terra, né? Ela é um grande ímã. As linhas de campo aqui, ó, são todas fechadas mesmo, né? Essas linhas de campo magnético. E o polo norte geográfico, nós teremos o polo sul magnético. E o polo sul geográfico, nós teremos o polo quê? Norte magnético, né? Se eu coloco uma bússola aqui, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter a orientação do norte da bússola para o norte geográfico. Por quê? Ora, porque se considera que aqui é o sul magnético. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui, ó, se eu coloco a bússola aqui eu não tenho um norte magnético do suposto ímã dentro da Terra, então aqui nós teríamos a orientação do sul dessa bússola, né? E aí nós vamos ter aqui a indicação sempre, né, do vermelhinho aqui, do polo norte da bússola, para o norte geográfico, que seria o sul magnético, e do sul magnético da bússola para o sul geográfico, que seria o norte magnético da Terra. Tudo bem? Então nós temos aí nessa simulação dois exemplos de ímãs que são capazes de quê? De gerar campo magnético, tá? O ímã propriamente dito e a Terra, né, no seu interior, pensando como sendo um grande ímã, também gerando campo magnético. Beleza? Vamos a algumas observações agora. Bom, gente, então algumas observações importantes que nós podemos fazer em relação ao que nós já vimos lá dessa conclusão, dessa análise primária sobre o campo magnético gerado por ímãs, né? Então, pensou-se nesse ímã vindo da magnetita, né? A região aí da magnésia, tá? Uma rocha natural que conseguiu atrair, né, pedaços de ferro e tudo mais, que aí gerou o nome desse ímã, né? Esse ímã, ele tem uma geração natural, uma pedra natural, mas só que, no caso, foi muito usado nas navegações, né? Por quê? Porque a bússola, esse ímã, essa agulha imantada, ela conseguia ter aí uma orientação sempre para o norte geográfico lá, né? Como nós vimos na simulação, né? Só que nós conseguimos fazer um processo de imantação, né? Que seria o quê? Criar ímãs artificiais. É um processo até teoricamente simples, porque nós usamos um campo magnético, né? Aquecemos o material, né? O material ferromagnético, que é o que melhor vai possibilitar essa imantação. E aí esse material ferromagnético, ele depois de imantado, ele vai ter uma característica de poder gerar um campo até mais intenso do que a própria fonte, né? Então você colocaria um aquecimento nesse material ferromagnético. Depois de você colocar um aquecimento nesse material ferromagnético, você
induz externamente um campo magnético, né, nesse material. E aí o que que faz? Você orienta as moléculas, né? Elas ficariam lá, lembra que eu falei sobre o grão de arroz? Então elas ficariam lá orientadas, todas com um lado o polo norte, né? E outra o polo sul, né? E aí o que que acontece? Nessa situação, o que que nós temos? O campo magnético orientaria esses átomos, né, magnéticos, vamos dizer assim, de maneira que ficaria toda a parte interna igual do ímã que nós vimos lá no simulador, né? Tudo orientadinho, bonitinho. E aí o que que isso faz? Isso vai fazer com que ele gere um grande ímã daquele material. Então o que que a gente faz? Aquece esse material ferromagnético, induz esse campo magnético externo a esse material, aí ele vai orientar as moléculas dessa maneira. Depois você resfria, dá um choque térmico. Para que esse choque térmico? Para cristalizar, né? Para manter essa organização aqui, ó, nuclear. Tudo bem? Aí depois que você esfriou, você tira o campo magnético externo, que aí não vai ter mais problema, que não vai ocorrer mais uma desordem desses imãzinhos pequenininhos aqui. Vamos considerar esse daqui, ó, como sendo pequenos imãzinhos, né? Afinal, os polos são inseparáveis, né? E aí você imantou um material, você criou ali um ímã naquele material ferromagnético. Tudo bem? Bom, como falamos, nós temos os dois polos, polo norte e polo sul, alusão norte ao positivo e sul ao negativo. Tudo bem? Tranquilo? Se eu tiver dois ímãs, o que que vai acontecer? Esses dois ímãs eu vou ter uma situação onde cada ímã vai ter aí seu polo norte e seu polo sul, podendo atrair os polos opostos, né? Como nós já passamos. O campo magnético são linhas de campo fechadas, então, ó, elas saem aqui, ó, do norte e entram aqui no sul, ó. Há um fechamento dessas linhas, ó. Tudo bem? Há um fechamento aqui dessas linhas. Então, são linhas de campo externa fechadas, né? São linhas de campo fechadas, sempre saindo do norte para o sul. Tudo bem? Tranquilo? E no caso, nós poderemos ter também campos magnéticos uniformes. Mesma ideia do campo elétrico uniforme. Qual a diferença? Bom, a diferença é que aqui você vai ter ímãs gerando isso. Então, como é que eu gerava um campo elétrico uniforme? Não era uma placa positiva próxima a uma placa negativa? Aqui não. Aqui eu vou ter um ímã com seu polo norte próximo a um ímã, um outro ímã com o polo sul. E aí eles fazem com que nessa região eu tenha um campo magnético uniforme. O que isso quer dizer? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo quê? Sentido. Tudo bem? Tranquilo? E aí, no caso, o que favorece a geração desse campo magnético uniforme? O fato desses polos aqui serem opostos. E aí, o que você gera aqui? Você gera uma força atrativa nesse material, né? Nesses dois ímãs, né? Então, essa força atrativa faz com que eu tenha um favorecimento à geração desse ímã. Para finalizarmos aí essa aula de hoje, o que nós mostramos lá no simulador, nós temos aqui uma representação do campo magnético terrestre,
né? E aí nós vamos pensar a Terra como sendo um enorme ímã, né? Onde aqui, ó, nós temos o polo sul magnético, né? E aqui nós temos o polo norte magnético. Por quê? Porque as linhas de campo estão saindo aqui do sul geográfico, né? E no caso, as linhas de campo estão chegando ao norte geográfico, né? Então, o polo que sai linha de campo, o polo que sai linha de campo, é o polo norte magnético. O polo que chega à linha de campo é o polo sul magnético. Beleza? Então, nós vemos aqui, ó, que o eixo de rotação da Terra está aqui, né? A orientação do ímã aqui não é dessa maneira, né? Eles têm uma defasagem aqui de um certo ângulo, tá? E aí, no caso, você vai ter uma proximidade entre o polo sul magnético do grande ímã interno da Terra ao norte geográfico e o norte magnético desse grande ímã da Terra ao sul geográfico. Beleza? Então, por isso que as bússolas, que também são ímãs, né? Elas se orientam aí, servem para orientação de navegação, principalmente, né? Em relação à Terra, né? Porque ela vai se orientar, como nós vimos lá no simulador, a esse grande campo magnético terrestre. Beleza? Valeu, galera, um abraço. Na próxima aula nós vamos falar das relações elétricas, eletroímãs, né? Tranquilo? Então, valeu, um abraço, obrigado a todos. Fiquem com Deus, curte aí, até mais. Tchau.